TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. TC Entrevista. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que prevê incentivos para que os clubes de futebol se transformem em empresas e possam inclusive pedir até recuperação judicial, negociando dívidas por meio da justiça. Hoje, a maioria dos clubes são sociedades sem fins lucrativos. O texto se originou de um projeto de lei do Senado, através do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi aprovado em julho pela Câmara. E para falar um pouco sobre essa lei, o Expresso da Tarde conversa agora com o deputado Fred Costa, do Patriota de Minas Gerais, que foi o relator do texto lá na Câmara. Deputado, obrigado por atender o convite aqui da TC Rádio. Uma boa tarde ao senhor. Boa tarde, prazer falar com você e com os ouvintes da TC Rádio. Deputado, a nova lei permite a criação da Sociedade Anônima do Futebol. Como ela vai funcionar e qual que é o objetivo dela? Primeiro, é importante ressaltar que nós ostentamos por muitas vezes o fato de nosso país ser conhecido como a pátria de chuteiras e o futebol nosso ser pentacampeão, mais recentemente, mais um torneio olímpico e dessa forma tornando-se bicampeões. O futebol, de fato, é uma paixão nacional, mas aquilo que é profissional de direito não é profissional de fato. E o que nós deparamos nesse momento são com clubes extremamente endividados, e podemos citar aqui o fato dos 20 principais clubes do Brasil em dívidas, então as 20 maiores dívidas de clubes nacionais perfazer mais de 10 bilhões de reais. Então, o que nós estamos querendo com aquilo que é denominado Sociedade Anônima do Futebol, a possibilidade do clube se tornar empresa? Que ele se torne mais competitivo perante aos demais clubes, não só do nosso país, do nosso continente, mas principalmente do exterior, e mais transparência. Com a aprovação da Sociedade Anônima do Futebol, possibilita o aporte financeiro de pessoa física, pessoa jurídica, de fundos de investimento. São transferidos não só os direitos, mas também os deveres. Então, vale lembrar que todas as dívidas terão que ser honradas, e ressaltando também que 20% de tudo que for oferido vai obrigatoriamente para pagar dívidas. Quem acompanha futebol sabe que os clubes, na maioria das vezes, hoje, só pagam as dívidas denominadas dívida FIFA, porque essa recebe punição esportiva, que vai desde impossibilidade de contratação, passa por perda de pontos no campeonato até rebaixamento. Então, muitas vezes, fica sem pagar dívidas, acumulando e prejudicando desde pessoas físicas a credores, pessoas jurídicas. Remissão de dívida, não há essa previsão no nosso no projeto que relatei e que foi para sanção presidencial. Também importante para garantir que não vai haver qualquer tipo de manipulação de resultado, um mesmo grupo ou pessoa jurídica ou física não pode acumular mais de um clube. Também a transparência, já que vão ter que manter sítios eletrônicos com todos os dados, inclusive com o fluxo de caixa. Então é algo que eu considero que é um jogo do ganha-ganha. Ganha o governo federal, porque possibilita o pagamento das dívidas dos clubes de forma mais rápida, e o governo federal também aumenta a sua arrecadação, já que o modelo utilizado hoje, que é o associativo,
e ele tem alguns benefícios com relação aos impostos. As empresas pagam mais impostos. É bom para o clube, que tem a possibilidade de utilizar de outras fontes para conseguir arrecadar dinheiro, então ter um aporte financeiro e mais profissionalismo, e bom para o torcedor, porque o seu clube vai ter uma gestão não só mais responsável, mais transparente, mais profissional, e com aporte de recursos vai ganhar em competitividade. Então é um jogo em que todos ganham. Ô deputado, o senhor citou muito bem, muitos clubes brasileiros estão super endividados. Quais vão ser as alternativas que o texto do senhor comportou para o pagamento dessas dívidas com os clubes que adquirirem esse modelo? Olha, nós temos um contato agora muito próximo com os clubes. Eu, particularmente, sempre gostei muito de futebol. No meu estado, Minas Gerais, tenho relação com o Sérgio Coelho, presidente do Clube Atlético Mineiro, Sérgio Santos Rodrigues, presidente do Cruzeiro, Salum, presidente do América. Então, estou falando aqui dos 3 maiores de Minas, mas também com outros. E eles aguardavam muito ansiosamente pela aprovação desse projeto. Vale lembrar que tem um movimento denominado Futebol Mais Livre, que reúne hoje mais 60 clubes das 4 divisões do Campeonato Brasileiro e também clubes que não estão nas divisões do Campeonato Brasileiro. Então é uma demanda dos grandes, médios e pequenos clubes, porque possibilita o aporte financeiro, repito, pessoa física, jurídica ou grupos financeiros. Então, com uma gestão responsável, que tem como objetivo obter resultados financeiros e também resultado esportivo, pagar as dívidas. E eu quero aqui, mais uma vez, frisar o que falei anteriormente. 20% de tudo que auferir essa sociedade anônima, obrigatoriamente, vai para o pagamento de dívidas. Hoje, conforme falei anteriormente, são as dívidas FIFA ou as dívidas transitadas em julgado, onde o juiz estabelece prazo para o pagamento. O restante, infelizmente, os clubes vão tocando. É um convívio completamente diferente. É o único local onde, infelizmente, na maioria dos clubes, o diretor financeiro fica sabendo do gasto depois, ou seja, ele é comunicado. Não é perguntado para ele se tem ou não condição de fazer. Faz e depois ele é comunicado, ou seja, é extremamente amador e irresponsável. Irresponsável para com as contas, irresponsável para com o clube, que permanece, já que os seus presidentes e gestões são efêmeros, passam, mas o clube continua. E a paixão dos torcedores, obviamente, continua. E fica para o torcedor, por último, o legado, né? Basta citar que esse ano nós temos um exemplo único no nosso país. A segunda divisão conta com 5 clubes que já foram campeões da primeira divisão. E aí, principalmente, com total destaque, Botafogo, Vasco e Cruzeiro, hoje estão na segunda divisão por sucessivas gestões irresponsáveis e pela falta de profissionalismo, sobretudo. Boa tarde, deputado. Aqui quem fala é a Mariana. Apesar da aprovação, o presidente vetou a obrigação de informar a composição acionária do clube empresa. E o governo afirmou que essa exigência desestimularia o investimento nas sociedades anônimas do futebol. Isso não pode diminuir a transparência em relação aos proprietários dos clubes? Mariana, eu tenho que respeitar a decisão do governo, mas não significa concordar. Quero lembrar que esse projeto de lei, que foi originário do Rodrigo Pacheco, ele teve a participação muito intensa dos clubes na discussão. E da mesma forma, quando eu me tornei relator, fiz questão de fazer. Foram recorrentes os encontros com os clubes. Era até um paradoxo, os clubes quererem mais transparência. E eu acho fundamental que nós tenhamos essa previsão no projeto de lei. Eu quero aqui somar, inclusive, a sua pergunta, uma informação importante. Nós não estamos inventando a roda. Na Inglaterra,
utiliza o modelo clube-empresa, na Itália também utiliza, na Espanha vários clubes são, em Portugal também utiliza esse modelo. Enfim, o modelo clube-empresa é um modelo do presente e do futuro. Quando a Ponte Preta, por exemplo, foi fundada, nós estamos falando de 120 anos atrás, ou quando o próprio Atlético, Cruzeiro, que são centenários, foram fundados, era um modelo associativo, um modelo que se fazia competitivo, e se fazia competitivo perante a um futebol amador e dentro do Brasil. Agora é completamente diferente, nós vivemos um mundo globalizado, é um produto que gera, sim, entretenimento, lazer, e é o principal entretenimento e lazer dos brasileiros, mas também tem que ser algo sustentável, algo que preferencialmente venha gerar lucro para que ele seja sustentável. Então, nós não podemos praticar em 2021 o mesmo modelo de 100, 120 anos atrás. E qualquer exercício de função, sobretudo no que tange ao futebol, que envolve paixão, eu acho que tem que haver um máximo de transparência. É direito do torcedor e dever do gestor. Deputado, os vetos do presidente Bolsonaro vão ser analisados ainda pelo Congresso? O senhor acredita que esses vetos possam ser derrubados? Como é que está essa questão? Acredito que o que foi citado por vocês tem chance, sim, de ser derrubado. Todos, acredito eu, têm que estar sintonizados com o maior nível possível de transparência, e a discussão, tão logo seja protocolada novamente na Câmara, vai acontecer, e vou participar intensamente na defesa do que for melhor para a coletividade, conforme os 3 pilares que falei. Temos que defender o governo, então, forma e garantias dele continuar recebendo o que é devido, e os tributos que forem provenientes a partir do modelo de empresa. Temos que defender os interesses do clube, mas temos que defender, sobretudo, os interesses do cidadão, do torcedor, que é esse que sofre, é esse que também fica alegre nos momentos de conquista de seu clube, é esse que mantém os clubes e fazem essas marcas serem, inclusive, valorizadas, que consomem os produtos mais variados do clube, desde uma transmissão até uma camisa, um chaveiro, ou a bilheteria, né, estando presente nos jogos, e esse também é o cidadão que mantém o nosso país com todo o seu sacrifício nessa enorme carga tributária. E só lembrando para o nosso ouvinte, né, que essa proposta, essa lei agora que viabiliza a transformação dos clubes de futebol em empresa de sociedade anônima é uma lei, mas é facultativo. Os clubes não são obrigados a virarem sociedades anônimas de futebol. Deputado Fred Costa, muito obrigado pela participação. Eu quero te parabenizar, porque foi inclusive um ato falho meu, e você fez questão de ressaltar o que é fundamental. Diferente da Inglaterra, e foi Inglaterra e Itália, onde foi obrigatório, no Brasil é facultativo. Então o clube que quiser aderir, vai aderir. Aquele que não quiser manter no modelo associativo, vai continuar dessa forma. Mas agradecer muito aí vocês pela oportunidade, desejando a todos uma boa tarde. A gente que agradece, deputado Fred Costa, do Patriota de Minas Gerais. Ele foi relator na Câmara do projeto que viabiliza a transformação de clube de futebol em empresa de sociedade anônima. Esse projeto que foi sancionado, essa lei, pelo presidente Jair Bolsonaro na última sexta-feira. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.